Presidente Donald Trump acusou o Irã de derrubar helicóptero militar dos Estados Unidos e o contra-ataque foi imediato. Ministério Público de São Paulo investiga a infiltração do primeiro comando da capital na polícia e no próprio ministério. Grupo de juízes criado pelo presidente do STF para estudar penduricalhos também recebiam mais de R$330 mil por mês. Governo anuncia que vai propor que porcentagem da mistura do etanol na gasolina aumente de 30% para 32%. Federação das Indústrias de São Paulo defende a livre negociação da jornada com pagamento por hora trabalhada. Diretor do Instituto Butantan diz que pessoas vacinadas há mais de 21 dias contra a dengue não devem ficar preocupadas. Há 2 dias do início da Copa do Mundo, falta organização e sobram confusões com as delegações que chegam para o torneio. E depois de tantas histórias sobre as cores do uniforme, seleção brasileira já sabe como vai lutar por mais um título. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Conselho Nacional de Justiça criou um grupo para discutir mudanças na remuneração da magistratura brasileira, o chamado penduricalhos. Mas um levantamento do próprio CNJ mostra que membros do comitê receberam no ano passado valores acima do teto constitucional do serviço público. O caso volta a colocar em debate os chamados penduricalhos do judiciário e as dificuldades para limitar os supersalários. O grupo foi criado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin. A equipe terá 6 meses para apresentar propostas sobre a remuneração de juízes e desembargadores em todo o país. Mas os dados do próprio CNJ mostram que todos os 5 membros do comitê receberam, em 2025, valores acima do teto constitucional do funcionalismo público, hoje fixado em cerca de R$46 mil. Somados, os vencimentos brutos ultrapassaram R$8 milhões no ano passado. O desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, que vai coordenar o grupo, recebeu mais de R$2.300.000 em valores brutos ao longo do ano. Em dezembro, a remuneração bruta passou dos R$330 mil. A Constituição determina que nenhum servidor público pode receber acima do salário de um ministro do Supremo. Mas, na prática, verbas extras e indenizações acabam elevando os pagamentos. Os chamados penduricalhos incluem auxílio-saúde, auxílio-alimentação, férias indenizadas, gratificações e pagamentos retroativos. Muitos desses benefícios têm caráter indenizatório e, por isso, ficam fora do limite constitucional. Um levantamento do próprio CNJ identificou mais de 500 tipos diferentes de verbas extras pagas a magistrados pelo país. O tema tem sido alvo de críticas de especialistas e também de discussões dentro do próprio judiciário. Em março desse ano, o Supremo definiu novas regras para tentar limitar o pagamento desses adicionais. Mesmo assim, o acúmulo de benefícios ainda pode elevar os ganhos para valores bem acima do teto constitucional. Em nota, o CNJ afirmou que os pagamentos seguem a legislação e que as variações nos rendimentos ocorrem muito por conta de direitos previstos em lei, como férias, gratificações e valores retroativos. O Conselho também disse que o grupo foi formado com base em critérios técnicos e experiência administrativa. Enquanto o Supremo tenta reduzir os problemas nos supersalários do Judiciário, o novo grupo de trabalho passa a ser observado também pelos vencimentos recebidos pelos próprios integrantes. Uma operação do Ministério Público de São Paulo identificou hoje uma infiltração de policiais e de pessoas do próprio Ministério do Judiciário em favor do primeiro comando da capital. Um dos objetivos seria organizar a morte de um delegado. A operação foi batizada de Infiltrados. Além do suposto plano de atentado, os investigados também são suspeitos de participar de um esquema de extorsão contra alvos de investigações, incluindo os integrantes da facção criminosa acusados de planejar a morte do promotor Amaury Silveira Filho.
O ex-estagiário, que hoje atua como advogado, é apontado como um dos principais envolvidos no esquema, ao lado de um policial penal e de um ex-policial civil que também foram presos. Já o chefe de investigadores da Polícia Civil, preso na operação, é suspeito de repassar informações sigilosas a um criminoso investigado pela polícia em troca de dinheiro. Segundo as apurações, uma semana antes da Operação Pronta Resposta, deflagrada em agosto do ano passado e que frustrou o suposto atentado contra o promotor, um dos principais acusados de executar o plano, se reuniu com o então chefe dos investigadores. No material apreendido foram encontrados vídeos que mostram esse encontro realizado às vésperas da operação. O GAECO apurou que informações privilegiadas e sensíveis teriam sido repassadas ao criminoso pelo investigador de polícia. Com o avanço das investigações, o GAECO também concluiu que o responsável direto pela extorsão contra o integrante da organização criminosa seria um então estagiário do próprio Ministério Público. Ele teria se infiltrado propositalmente em uma promotoria criminal de Campinas, com objetivos ilícitos. Utilizando bancos de dados e sistemas internos e com apoio de outros agentes públicos, o estagiário teria identificado criminosos com alto poder econômico e extorquido dinheiro em troca de uma suposta proteção nas investigações. Entre esses agentes estariam o policial penal e o ex-policial civil alvos da operação. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária nas cidades de Campina e Cardoso, no interior de São Paulo. A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram uma operação conjunta para desmontar um esquema de uma organização criminosa do Paraguai que teria movimentado cerca de 375 milhões de reais. Entre eles, um doleiro, que tinha a função de criar empresas de fachada para a venda de produtos falsificados no Brasil. A ação Sicários 1 e Sicários 2 investigou crimes como contrabando de cigarros, entrada irregular de agrotóxicos no Brasil, falsificação de documentos, entre outras fraudes. Foram cumpridos diversos mandados de prisão em 12 estados, entre eles São Paulo e Rio Grande do Sul. Os mandatos foram feitos pela primeira vara federal de Guaíra, município de Paraná, região que tinha maior passagem dos produtos falsos pela fronteira com o Paraguai. Durante as investigações, observou-se que integrantes da organização criminosa estariam envolvidos em atos de lavagem de dinheiro. Também foi identificado a participação de um doleiro, que é quando o indivíduo compra e vende dólares no mercado paralelo. Ele teria movimentado quantias superiores a 375 milhões de reais. Segundo as investigações, o doleiro controlava contas em nome de pessoas laranjas e de empresas de fachada. A Polícia Federal apreendeu documentos, munições e armas. A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e o cancelamento de diversos CPFs e CNPJs de pessoas físicas e jurídicas envolvidos nos esquemas fraudulentos. As investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada e com divisão de tarefas entre os integrantes. A investigação conjunta foi realizada pela Polícia Federal, Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A decisão dos ministros da 5ª turma do STJ foi unânime. Ela continuará presa enquanto as investigações seguem em andamento. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a prisão preventiva de Deolane Bezerra. O recurso apresentado pela defesa foi rejeitado por unanimidade nesta terça-feira. A influenciadora está presa desde o dia 21 de maio, em uma penitenciária no interior de São Paulo. Ela é investigada em uma operação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro, com ligação ao primeiro comando da capital, o PCC. Segundo as investigações, empresas e movimentações financeiras atribuídas à advogada teriam sido usadas para ocultar recursos de origem ilícita. A defesa nega qualquer irregularidade e afirma que Deolane não possui ligação com a facção criminosa. No pedido analisado pelo STJ, os advogados argumentaram que não havia motivos para a manutenção da prisão preventiva e solicitaram a substituição da medida por prisão domiciliar.
No entanto, os ministros entenderam que o caso ainda precisa ser analisado pelas instâncias inferiores da Justiça. Com a decisão, Deolane Bezerra segue detida enquanto o processo e as investigações continuam. A defesa informou que continuará adotando medidas judiciais para tentar reverter a prisão. E veja a seguir, Federação das Indústrias de São Paulo defende a livre negociação da jornada com pagamento por hora trabalhada. E o governo anuncia que vai propor que porcentagem da mistura do etanol na gasolina aumente de 30% para 32%. Os discursos sobre as obras de saneamento no Brasil são cada vez mais animadores. Mas quando a prática salta aos olhos dos habitantes, a situação continua desanimadora. Apenas 5% dos municípios brasileiros estão próximos da universalização do saneamento. Menos de 5% dos municípios brasileiros estão próximos de atingir as metas de universalização do saneamento básico estabelecidas para a próxima década. O dado faz parte de um levantamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que analisou mais de 2.500 municípios do país. O estudo aponta que os maiores desafios continuam sendo a coleta e o tratamento de esgoto, a destinação adequada de resíduos e as desigualdades entre as regiões brasileiras. A legislação nacional prevê que até 2033, 99% da população tem acesso à água potável e 90% à coleta e ao tratamento de esgoto. No entanto, a maior parte das cidades ainda está distante desse objetivo. Quase 74% dos municípios avaliados foram enquadrados na categoria empenho para a universalização, o que indica a necessidade de avanços significativos na infraestrutura de saneamento. O levantamento mostra ainda que, embora o abastecimento de água tenha registrado melhorias em diversas localidades, o tratamento de esgoto segue como um dos principais obstáculos. Em cidades de grande porte que estão nas faixas intermediárias do ranking, a média de despoluição fica abaixo de 40%. Segundo a entidade, essa deficiência impacta diretamente rios, mananciais, áreas urbanas e comunidades mais vulneráveis. Também foi identificada uma relação entre a falta de saneamento e o aumento de doenças associadas à água contaminada e a ausência de infraestrutura. Entre elas estão diarreia, hepatite A, cólera, febre e tifoide. Nos municípios de pequeno e médio porte, com os piores indicadores, a taxa média de internações por esse tipo de doença chega a quase 199 casos para cada 100 mil habitantes. As desigualdades regionais no acesso ao saneamento foram igualmente destacadas. Enquanto o Sudeste apresenta os melhores resultados, o Norte enfrenta dificuldades e não houve nenhum município entre as categorias mais avançadas do ranking. Entre as capitais, Curitiba aparece como a única na faixa mais alta de desempenho, enquanto as cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Belo Horizonte estão um nível abaixo, mas ainda entre as melhores posicionadas do país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou uma proposta para elevar a mistura de etanol na gasolina dos atuais 30% para até 32%. O aumento da mistura reduzirá a dependência externa do país, estimando uma economia de 450 milhões de litros de gasolina importada. De acordo com o ministro, a iniciativa faz parte da agenda de descarbonização e fortalecimento da segurança energética do país, impulsionada pela Lei do Combustível do Futuro, que incentiva a produção e uso de combustíveis sustentáveis. De acordo com o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, nos últimos 3 meses, desde o início do conflito no Irã, a diferença de preço entre etanol e gasolina gerou uma economia de cerca de 2 bilhões de reais aos consumidores brasileiros e evitou o gasto de 8 bilhões de reais do país com importações de gasolina. No caso dos veículos, mais etanol na gasolina pode causar corrosão e prejuízos, principalmente para os veículos mais antigos, produzidos há pouco mais de 20 anos. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo divulgou uma carta aberta com mais de 100 assinaturas em apoio à PEC do trabalho flexível,
que permite o trabalhador escolher entre o regime CLT ou um modelo de contratação por horas. A proposta é apresentada como alternativa à PEC que prevê o fim da escala 6x1. A proposta que está no Congresso e é apoiada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo foca na liberdade do empregado, para que, se ele assim desejar, possa optar por uma jornada baseada em horas flexíveis. Esse modelo atende a diferentes realidades, permitindo que os jovens consigam conciliar o emprego com os estudos, as mães possam adaptar os horários aos cuidados com os filhos e os chefes de família aumentem a renda em períodos de maior demanda, conforme a realidade de cada setor. De acordo com o documento, a proposta permitiria ao trabalhador ajustar a sua jornada de trabalho de acordo com necessidades pessoais e profissionais, mantendo os direitos da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, como o 13º salário, férias, fundo de garantia do tempo de serviço e o aviso prévio. A PEC também estabelece uma proteção financeira ao determinar que o valor da hora trabalhada não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional ou ao piso da categoria. O manifesto também se posiciona contra projetos que buscam impor uma escala única e rígida para todo o mercado, sem considerar as necessidades das mais de 2.700 ocupações existentes no país, além dos impactos para empresas, poder público e sociedade. Os defensores da proposta citam os Estados Unidos como a principal referência desse modelo de contratação. Por lá, o modelo de trabalho por hora é amplamente utilizado e permite que o profissional ajuste os horários ou combine diferentes empregos de acordo com a própria rotina. Essa flexibilidade é uma das principais inspirações da PEC do trabalho flexível no Brasil. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse ter pedido ao governo a retirada da urgência do projeto de lei que põe fim da escala 6x1. Esse projeto está trancando a pauta do plenário desde 30 de maio e impede a votação de outros projetos de lei. Um dos projetos que está parado na Câmara é o que vai compensar a redução de alíquotas de tributos federais sobre combustíveis e biocombustíveis, como PIS/COFINS. O governo, no entanto, tem sinalizado que ainda vai insistir na urgência por se tratar de um projeto importante. O mercado financeiro começou o dia acreditando em um avanço nas negociações para um cessar-fogo no Golfo Pérsico. Ainda não havia acontecido um retrocesso entre o Irã e os Estados Unidos. Por isso, os negócios foram fechados sem problemas. O dólar terminou o dia estável, cotado em R$ 5,17. E a Bolsa de Valores, com o reforço das ações dos bancos e das empresas de tecnologia, subiu 0,68%, aos 169.813 pontos. Domingo será o Dia dos Namorados. É mais uma data que nunca passa em branco. E para quem ainda não pensou no que vai dar para o amado ou amada, não faltam alternativas. Vitrines enfeitadas, presentes embalados e muito amor no ar. O Dia dos Namorados está chegando e comprar presente é prioridade para muita gente. Tanto que essa data é a sexta com maior rendimento para o comércio. E em 2026, as vendas devem aumentar 2,5% na comparação com as do ano passado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o resultado deve ser o melhor dos últimos 8 anos. Mas, na hora de comprar, a pressão para escolher o presente perfeito ainda ocupa a mente dos consumidores. E qualquer dica é bem-vinda. Ela acabou de ver ali na vitrine uns calçados. Já ficou, olha, esse aqui é bonito. Mas os clássicos nunca saem de moda. Como mostra uma outra pesquisa, vestuários, calçados e acessórios devem representar cerca de 52% das vendas. Já os produtos ligados à beleza, como perfumes, cosméticos e maquiagem, correspondem a 31%. Os clássicos chocolates representam 26% das vendas. E experiências como jantares, viagens e passeios correspondem a 19% dos presentes.
O casal de comerciantes Joana e Celso preferem um momento especial a dois do que um presente material. Eu sou mais da que gosta de sair para algum lugar. Eu prefiro a experiência do que o presente. Da mesma forma que ela, mais um restaurante, um passeio, algo assim a dois mesmo. E não é só o amor que aumenta com o tempo, os preços também. Os presentes estão mais caros do que no ano passado e os maiores aumentos são chocolates, que terão uma alta de 22,7%, joias e bijuterias 20%, flores naturais aumentarão o preço em 11,3% e hospedagens terão aumento de 8,2%. Os presentes para o Dia dos Namorados irão movimentar R$1 bilhão somente neste ano. Os principais itens, como chocolate e joia, vão ficar mais caros no bolso do consumidor, assim também como as flores. Mas isso não é desculpa para você não presentear o seu amor, porque eu tenho certeza que todas as namoradas, assim como eu, estão ansiosas para receber um gesto de amor tão lindo como esse. O Marcos Alexandre, proprietário de floricultura, deixou uma dica para quem quer presentear a companheira com um buquê, mas ainda quer economizar. Mas a minha dica, entendeu, para esse ano são as orquídeas. As orquídeas estão lindas, com ótima qualidade e com uma grande durabilidade. Eu apostaria na orquídea, se fosse para mim dar uma dica. E o melhor presente de todos é estar junto com quem você gosta, mesmo que seja na lembrança. E você acha que nessa data é bom também para recordar um pouco da memória dele, do que vocês viveram? Sim. Sempre algum presentinho de surpresa, um jantar, um passeio. Eu acho que as datas comemorativas, elas são uma forma, um tempero para que a gente saia da rotina. O necessário é celebrar o que realmente importa, o amor. Você chegar, mesmo que seja com um botão de rosa vermelha, o seu gesto, entendeu, de carinho pela pessoa amada é o que mais vale nessa data. E vale muito, olha só, uma correção. Nós falamos que o Dia dos Namorados será domingo, perdão pelo nosso erro, será na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, mas que seja cheio, como disse o proprietário da floricultura, cheio de afeto, amor e criatividade. E veja a seguir, presidente Donald Trump acusou o Irã de derrubar helicóptero militar dos Estados Unidos e o contra-ataque foi imediato. E um diretor do Instituto Butantan diz que pessoas vacinadas há mais de 21 dias contra a dengue não devem ficar preocupadas. A ansiedade e a depressão, aliada a outros distúrbios, já causam um prejuízo anual de 5 trilhões de dólares por ano ao mundo. E a previsão é que este número não vai demorar muito para triplicar. Os transtornos mentais e as condições que afetam a saúde cerebral já geram um impacto econômico de cerca de 5 trilhões de dólares por ano em todo o mundo. Segundo um estudo internacional, esse valor pode ultrapassar 16 trilhões até 2030, caso não sejam adotadas medidas efetivas de prevenção e cuidado. Depressão e ansiedade, sozinhas, são responsáveis por cerca de 1 trilhão de dólares em perdas de produtividade e por 12 bilhões de dias de trabalho perdidos todos os anos. Os pesquisadores apontam que o ambiente de trabalho tem papel fundamental na reversão desse cenário. Isso porque as pessoas passam, em média, cerca de 90 mil horas da vida em atividades profissionais. O debate ganha ainda mais importância no Brasil com a atualização da norma regulamentadora número 1, que ampliou a responsabilidade das empresas na identificação e no gerenciamento de riscos relacionados à saúde mental dos trabalhadores. O relatório aponta que medidas como melhoria da qualidade do ar, acesso à iluminação natural, redução de ruídos e criação de espaços de descanso e convivência podem reduzir o estresse e melhorar o desempenho dos profissionais. O estudo também destaca a importância das relações sociais no ambiente corporativo e alerta que funcionários desengajados geram prejuízos estimados em 8 trilhões de dólares por ano, o equivalente a cerca de 9% do PIB global. Para especialistas, investir em saúde mental deixou de ser apenas uma questão de bem-estar e passou
passou a ser também uma estratégia de negócio. A estimativa é de que ações voltadas à saúde cerebral possam adicionar até 6,2 trilhões de dólares à economia global até 2050, com redução de afastamentos, aumento do engajamento e ganhos de produtividade. Após a decisão do Ministério da Saúde de interromper o uso da vacina contra a dengue, o diretor do Instituto Butantan tranquilizou a população. Ele afirmou confiar plenamente no imunizante e disse que as pessoas vacinadas há mais de 21 dias estão protegidas contra a doença e não precisam se preocupar. A decisão de interromper o uso da vacina contra a dengue fabricada pelo Instituto Butantan criou incerteza sobre o ritmo do plano de imunização em massa contra a doença. Para afastar essa percepção, o diretor do Butantan, Esper Calas, veio a público tranquilizar as pessoas que foram vacinadas recentemente. Todos aqueles que já receberam a vacina podem contar com a proteção que a vacina promete, que é 65% para não pegar dengue nos 5 anos após a vacinação e 80% para não desenvolver dengue grave, que é um resultado extraordinário comparado com todos os outros estudos feitos com vacinas da dengue até hoje. Esper Calas também orientou que pessoas vacinadas há menos de 21 dias e que apresentarem algum tipo de reação, procurem as autoridades de saúde e informem o caso. O diretor do Butantan também defendeu a importância das vacinas na prevenção de doenças e lembrou que elas contribuíram para o aumento da expectativa de vida da população ao longo dos anos. Ele explicou que todo produto, seja um creme ou uma vacina, pode apresentar efeitos colaterais e que outros imunizantes também passaram por processos semelhantes de investigação ao longo da história. Calas afirmou ainda que as análises dos casos graves e das mortes possivelmente associadas à vacina devem ser concluídas o mais rápido possível, mas não informou um prazo para o fim das investigações. Mesmo demonstrando confiança no imunizante, ele reforçou que a continuidade e a ampliação do uso da vacina dependerão das evidências científicas e dos resultados das investigações. A suspensão foi adotada após o registro de 42 casos de reações graves, possivelmente relacionadas à vacina. Entre eles, 2 mortes que ainda estão sob investigação. O anúncio da suspensão foi dado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em uma coletiva. Nós estamos tomando essa decisão da descontinuidade temporária, mesmo com a causalidade ainda não estando definida em relação a essas situações, porque é uma postura de precaução. No estudo clínico, você observava as pessoas relatando sinais como esse, de febre, dores, mas não numa proporção como essa. Então, é uma proporção maior do que o estudo clínico tinha observado. A Corte das Bahamas reconheceu o processo de liquidação do Banco Master. A ação engloba 9 fundos e bens escondidos de empresas controlados pelo grupo. O Banco Master teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, após investigações sobre fraudes financeiras. A Justiça das Bahamas reconheceu a liquidação do Banco Master e de outras 4 instituições ligadas a Daniel Vorcaro, a buscar ativos no país caribenho, conhecido por ser um paraíso fiscal. A ação do liquidante mira 9 fundos e empresas registrados nas Bahamas. O documento não especifica valores dos ativos, uma vez que o mapeamento completo ainda está em curso. A lei caribenha exige que os bens do devedor estejam sujeitos a controle ou supervisão de tribunal estrangeiro. No caso brasileiro, é o Banco Central e não um juiz que atua na liquidação. Ao analisar o pedido, o magistrado destacou que a liquidação brasileira possui natureza coletiva e tem como objetivo reunir ativos, apurar passivos e promover a distribuição entre credores. De acordo com a decisão, o reconhecimento atende aos princípios de cooperação internacional em processos de insolvência e evita a fragmentação de procedimentos em diferentes jurisdições. O processo menciona participações do Grupo Master em diversas estruturas registradas nas Bahamas, incluindo fundos de investimento e empresas financeiras. O documento também reproduz informações sobre as investigações envolvendo o banco, o que mostrou a apropriação indevida de ativos avaliados em pelo menos $1 bilhão por meio da aquisição de ativos financeiros com valores artificialmente inflados e da concessão de empréstimos garantidos por garantias supostamente superavaliadas. A petição cita o colapso do Banco Master. O liquidante argumenta que o procedimento em curso pelo Banco Central se enquadra nas leis do país para reconhecimento de um representante externo.
O Banco Master passou por dificuldades financeiras e a suspeita de que seu acionista controlador, Daniel Bueno Vorcaro, tenha empregado indevidamente ativos pertencentes a empresas do Grupo Banco Master em paraíso fiscal. Após o escândalo do Master vir à tona com o BRB, tanto o ex-presidente Paulo Henrique Costa quanto o ex-banqueiro Daniel Vorcaro estão presos e em negociação de acordo com delação premiada com a Polícia Federal. O Exército dos Estados Unidos realizou uma série de bombardeios contra o Irã em resposta à derrubada de um helicóptero em Hormuz. A ofensiva é uma resposta dos militares americanos após a queda da aeronave. O ministro de Relações Exteriores do Irã disse que os militares iranianos não deixarão ataques ou ameaças sem resposta. As relações entre Estados Unidos e Irã continuam piorando a cada dia. Agora, o presidente Donald Trump acusou o exército iraniano de derrubar um helicóptero militar americano perto do Estreito de Hormuz. Em suas redes sociais, o republicano escreveu que os militares que estavam na aeronave estão bem e não se feriram no ataque e que a atitude iraniana será respondida. O Comando Central dos Estados Unidos, órgão responsável pelas ações da guerra no Oriente Médio, explicaram que o acidente aconteceu durante a madrugada na costa de Omã. O comando ainda informou que o resgate dos aviadores foi realizado 2 horas depois por um drone da Marinha Americana. A queda ocorreu em uma das regiões mais sensíveis do atual conflito no Oriente Médio. O Estreito de Hormuz é uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo e tem sido palco de tensões crescentes desde a escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e o Irã. A imprensa estadunidense está noticiando que o helicóptero teria sido atingido por um drone iraniano. No entanto, o Centro de Comando americano afirmou que ainda está investigando o que poderia ter causado o acidente. Os helicópteros Apache têm desempenhado um papel fundamental nas operações norte-americanas na região. Equipados com mísseis Hellfire, eles são usados em missões de reconhecimento, apoio aéreo e ataques de precisão, além de patrulhar o Estreito de Hormuz para conter ataques de pequenas embarcações e interceptar drones. Nas últimas semanas, as aeronaves passaram a operar mais próximas do território iraniano, incluindo áreas do Golfo Pérsico e ilhas controladas por Teherã. Em resposta às falas de Donald Trump, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, através da plataforma X, pediu que as forças estrangeiras posicionadas nas proximidades do território iraniano deixem a região o mais rápido possível e deixou claro que o ambiente hostil jamais será hospitaleiro com intrusos. O ministro também reforçou que Teherã continua priorizando a diplomacia, mas indicou que o país está preparado para reagir militarmente caso considere necessário. A aprovação do presidente Donald Trump atingiu 35%, próximo da mínima histórica dos presidentes americanos. A insatisfação do eleitor ficou nítida quando Trump foi a um jogo de basquete da NBA ontem à noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado nesta segunda-feira ao comparecer ao Madison Square Garden, em Nova York, para o terceiro jogo das finais da NBA entre o Knicks e o Spurs. As vaias foram ouvidas quando Trump, que estava em um camarote, apareceu nos telões da arena durante a execução do hino nacional. Trump afirmou que aceitou um convite do proprietário do New York Knicks, James Dolan, para assistir ao jogo. E a seguir, a 2 dias do início da Copa do Mundo, falta organização e sobram confusões com as delegações que chegam para o torneio. E depois de tantas histórias sobre as cores do uniforme, a seleção brasileira já sabe como vai lutar por mais um título. A população em situação de rua mais que dobrou no Rio Grande do Sul nos últimos 5 anos. Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais
mostrou que o estado tem hoje mais de 17 mil pessoas vivendo nas ruas, ocupando a 6ª posição no ranking nacional. O número de pessoas em situação de rua no Rio Grande do Sul chegou a 17.574 em maio deste ano. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais e têm como base os registros do Cadastro Único do governo federal. Em comparação com 2021, quando eram um pouco mais de 7 mil pessoas, o aumento foi de 142%. O crescimento acompanha uma tendência observada em todo o país. Hoje, quase 389 mil brasileiros estão registrados como moradores de rua. O número é 145% maior do que o registrado há 5 anos. O levantamento aponta ainda que o Rio Grande do Sul tem o 6º maior contingente de pessoas vivendo nas ruas entre todos os estados brasileiros, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Porto Alegre ocupa a 8ª posição entre as capitais com mais pessoas em situação de rua, embora seja apenas a 12ª cidade mais populosa do país. Os pesquisadores apontam que esse aumento não tem uma única explicação. Parte do crescimento está ligada à ampliação dos cadastros sociais, que passaram a identificar pessoas que antes não apareciam nas estatísticas. Mas o estudo destaca ainda impactos econômicos deixados pela pandemia e, mais recentemente, os deslocamentos provocados por eventos climáticos extremos. O estudo classifica a situação gaúcha como crítica e alerta para a necessidade de ampliação das políticas públicas voltadas à população vulnerável. Em nota, o governo do estado afirmou que o atendimento direto a essa população é responsabilidade dos municípios. Informou ainda que atua de forma complementar e que desde 2021 repassou 244 milhões aos fundos municipais de assistência social. Para os pesquisadores, os números revelam um desafio que vai além da assistência emergencial. A avaliação é que o enfrentamento do problema passa por políticas permanentes de habitação, geração de renda, qualificação profissional e inclusão social. O consumo de donuts no Brasil está ganhando cada vez mais espaço no orçamento das famílias, mas os médicos estão alertas. Estas massas fritas ou assadas, que sempre foram associadas à cultura americana, pode fazer mal à saúde. O famoso donut de Os Simpsons, adorado pelo personagem Homer Simpson, é uma clássica rosquinha frita com cobertura sabor morango e finalizada com granulados coloridos por cima. Nos últimos 12 meses, o consumo de donuts cresceu 78% no Brasil, movimentando pouco mais de 656 milhões de reais. O desempenho chama a atenção porque mostra como um produto que era considerado de nicho conseguiu se transformar em um negócio de grande escala. Por trás desse avanço existem algumas explicações. A primeira delas é a popularização do produto. Redes especializadas expandiram suas operações, novas marcas entraram no mercado e padarias e cafeterias passaram a oferecer suas próprias versões do doce. Outro fator importante é a mudança no comportamento do consumidor. Em uma rotina cada vez mais corrida, produtos práticos e prontos para o consumo ganham espaço. Os donuts acabaram se tornando uma opção para o café da manhã, o lanche da tarde ou aquele pequeno agrado durante o dia. As redes sociais também têm papel importante nessa história. A aparência colorida, os recheios diferentes e as edições especiais ajudaram a transformar o produto em um item de desejo, especialmente entre os consumidores mais jovens. Do ponto de vista econômico, o crescimento beneficia toda uma cadeia produtiva. Quando o mercado movimenta milhões em apenas um ano, o reflexo vai muito além do balcão de vendas. No entanto, ao mesmo tempo em que o avanço dos donuts chama a atenção pelo lado econômico, agentes de saúde fazem um alerta. O doce faz parte da categoria dos alimentos ultraprocessados, que costumam ter altas concentrações de açúcar, gordura e calorias. Estudos mais recentes indicam que esses produtos podem até não gerar dependência da mesma forma que drogas ou substâncias químicas, como muitas vezes se acreditava. Mas as autoridades de saúde continuam alertando para os riscos do consumo frequente e excessivo, que pode estar associado ao ganho de peso, o aumento de obesidade e outros problemas metabólicos. A seleção brasileira que vai estrear na Copa contra o Marrocos no próximo sábado ainda não está escalada. O técnico Carlo Ancelotti não definiu quem vai colocar, por exemplo,
no lugar do lateral direito Wesley, cortado por lesão. Mas Ancelotti não dá folga aos jogadores. O Brasil se prepara para a estreia da Copa do Mundo. A seleção treinou nesta terça-feira no CT Columbia Park, em Nova Jersey, a 4 dias da partida contra o Marrocos pela primeira rodada do Grupo C. A atividade contou com a participação do volante Ederson, convocado no lugar do lateral direito Wesley, cortado por uma lesão na coxa, sofrido no amistoso de sábado contra o Egito. O técnico Carlo Ancelotti faz os últimos testes para decidir os 11 que vão iniciar a partida contra a seleção marroquina. Um dos que brigam pela titularidade é o jovem atacante Endrick, que marcou um gol na vitória por 2-1 do final de semana. Quem deve ficar fora da estreia é Neymar, que se recupera de uma lesão na panturrilha. Apesar de a CBF ter relatado que o craque apresentou uma boa evolução, o atacante de 34 anos é dúvida para o confronto deste sábado. O retorno do camisa 10 é esperado para a segunda rodada contra o Haiti, em 19 de junho. As políticas de imigração dos Estados Unidos estão gerando desentendimento às vésperas da Copa do Mundo. Torcedores iranianos perderam acesso aos ingressos e até um árbitro foi impedido de entrar no país. A crise diplomática entre os Estados Unidos e o Irã já produz reflexos na Copa do Mundo antes mesmo do início da competição. A Federação Iraniana denunciou que a cota de 8% de ingressos destinada aos torcedores foi retirada pelos Estados Unidos, deixando a federação atualmente impossibilitada de distribuir aos torcedores. As restrições também atingiram a própria seleção iraniana. Por causa das regras de entrada impostas pelos Estados Unidos, a delegação não poderá permanecer no país entre uma partida e outra da fase de grupos. A equipe deverá desembarcar apenas na véspera dos jogos e deixar o território norte-americano na sequência. As medidas são adotadas em meio às tensões entre Washington e Teherã, que se intensificaram nos últimos meses após novos episódios de atrito entre os dois governos. Mas os episódios envolvendo controles migratórios não se limitam apenas ao Irã. Um dos principais jogadores da seleção do Iraque relatou ter sido interrogado por 7 horas ao chegar aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. O atleta afirmou ter sido tratado como suspeito durante o processo de entrada no país. A Federação Iraquiana de Futebol criticou a abordagem das autoridades americanas e cobrou respeito aos integrantes das delegações que participarão do torneio. Como se não fosse o suficiente, as delegações de Senegal e do Uzbequistão foram submetidas a revistas rigorosas. Jogadores, membros das comissões técnicas e bagagens passaram por inspeções com detectores de metais e cães farejadores antes mesmo de serem liberados pelas autoridades de imigração. A rigidez da alfândega norte-americana, inclusive, barrou um dos árbitros do torneio. O árbitro somali Omar Artan foi impedido de entrar no país. O Serviço Migratório Americano justificou que era inadmissível a entrada de Artan devido a preocupações com a verificação de antecedentes. Diante do problema, ele acabou sendo retirado da lista pela FIFA, que afirmou não se meter em políticas de imigração do país. Os casos acumulados nos últimos dias têm aumentado a preocupação entre federações e dirigentes que questionam a falta de posicionamento da entidade. A seleção brasileira já definiu as combinações de uniforme que vai utilizar na primeira fase da Copa do Mundo. Mas muito antes das escolhas para 2026, a camisa do Brasil passou por transformações que ajudaram a construir uma das identidades mais reconhecidas do esporte. Com a Copa cada vez mais perto, a seleção brasileira já sabe como vai entrar em campo na fase de grupos. Contra o Marrocos, a combinação será tradicional: camisa amarela, calção azul e meias brancas. Diante do Haiti, o uniforme será todo azul e com meias pretas. Já contra a Escócia, a camisa amarela volta a aparecer com calção e meias brancas. Combinações que reforçam uma identidade construída ao longo de décadas, mas nem sempre foi assim. Antes da amarelinha, o Brasil entrava em campo de branco. De 1914 a 1950, o branco era a cor oficial, acompanhada por detalhes em azul nos punhos e golas. Com esse traje, o Brasil disputou as 4 primeiras Copas do Mundo. Porém, o uniforme ficou marcado por um trauma coletivo.
com essa camisa que o Brasil perdeu a final de 1950 para o Uruguai. Episódio que ficou conhecido como Maracanazo. Para muitos, o capítulo mais triste da história do futebol brasileiro. E como o futebol é mestre em criar heróis e vilões, o branco virou a cor do silêncio, de um Maracanã com 200 mil pessoas. Em 1954, a camisa canarinho, amarela com detalhes em verde, entra em campo pela primeira vez. O criador da amarelinha foi o jornalista e desenhista Aldir Schli, que foi selecionado em um concurso criado pela então Confederação Brasileira de Desportos, sob a justificativa de que a antiga camisa não representava a nacionalidade brasileira, e a condição obrigatória para a criação da nova era a presença das 4 cores da nossa bandeira. Uma combinação que dá certo até hoje. A camisa da seleção foi eleita a segunda mais bonita da Copa de 2026. No ranking publicado pelo site americano The Athletic, o uniforme da seleção perde apenas para a Gana. Mas não é só a beleza que se destaca. A canarinho também é um símbolo de conquistas e exibe uma quantidade de estrelas que nenhuma outra tem. Basta olhar para o número nas costas para entender por que esta é uma das camisas mais valiosas da história do futebol. A 10, usada por Pelé na Copa de 1970, esteve presente em uma das conquistas mais marcantes da seleção brasileira. E o tempo não diminuiu a importância dela. Isso porque, recentemente, a BBC Sports anunciou um ranking com as top 10 camisas mais icônicas das Copas do Mundo e esse uniforme estava em 4º lugar, ao lado, claro, de algumas seleções mais emblemáticas da história do torneio. A escolha não é por acaso. Foi com essa camisa que Pelé disputou sua última Copa do Mundo e ajudou o Brasil a conquistar o tricampeonato no México. Mais do que um uniforme, ela acabou associada a uma equipe que até hoje é lembrada como uma das maiores da história do futebol. E quem quiser saber mais dessa história pode visitar o Museu do Futebol em São Paulo. O local está apresentando a exposição temporária Amarelinha, que mostra a mudança das camisas da seleção ao longo do tempo. Uniformes que foram ganhando cores e taças ao longo dos anos. E hoje é a única que tem 5 estrelas estampadas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.